Então vamos lá. Agora sim, então pontualmente 7:01, mais um café com propósito. Hoje um tema que precisou ser dividido, porque é um tema bastante amplo. A gente vai falar sobre perda e sobre o nosso apego às ilusões, né? E realmente é um tema assim que pode se estender bastante, né? Então eu tô trazendo aqui para vocês um compilado de informações que eu busquei, tanto mais assim na filosofia, na verdade, do que em qualquer outro lugar, né? Mas hoje até com alguma coisa assim dentro da neurociência também, porque a gente vai conversar sobre o que é real, sobre o que é irreal, e sobre o apego, para na live da semana que vem nós conversarmos sobre a nossa relação com a perda. E na verdade, quando a gente falar sobre a nossa relação com a perda, aí sim a gente vai mergulhar profundamente, com um pouco mais de profundidade no apego, tá bom? Então, venham comigo, vocês vão perceber que a live dessa semana se encaixa com a live da semana passada, que tá lá no YouTube, que o marido me ajudou, o marido acabou de entrar aqui na live, ele postou agora as nossas lives lá no YouTube, tava com muita dificuldade, agora elas estão lá. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, você precisa se inscrever. Eu tava treinando com meu filhote de 11 anos, porque ele é youtuber, a falar que tem que se inscrever no canal, tem que curtir o vídeo, tem que compartilhar. Então, assim, você tem que fazer tudo isso, tá bom? Porque senão, como que eu vou ficar aqui fazendo live para vocês se vocês não me assistem, não curtem, não me compartilham? Aí, como que eu vou falar sobre uma live sobre apego? Tão apegada a isso, né? Ai, meu Deus do céu, a nossa humanidade ainda vai acabar com a gente, né? Ou a nossa falta de humanidade, né? Mas enfim, vamos lá, vamos ao tema então. Hoje eu quero abrir a live falando sobre o que é realidade e sobre o que é ilusão, tá? Então, muitas vezes vivemos apegados a pessoas, a circunstâncias, a coisas, mas de fato, o que é a realidade, né? Então, a realidade é aquilo que os nossos sentidos humanos conseguem perceber, correto? Então, temos a nossa audição, temos a nossa visão, o tato, assim por diante. Então, imaginem que a nossa visão, o nosso olho vai captar luz, né? Dentro de uma determinada frequência e vai transformar essa frequência em cores, em imagens e tal, e a gente vai enxergar. Então, já falei numa live anterior, temos consciência sobre tudo aquilo que não enxergamos e de fato existe? Então, por exemplo, à noite, apaga-se a luz da nossa casa. Temos dificuldade de enxergar, né? Nosso olho é uma ferramenta que precisa da luz para decifrar, né? E podemos negar que existe de fato algo ali? Então, eu quero começar mexendo um pouco nas nossas bases sobre o que é real e o que é ilusão, tá? Então, mais adiante, falamos também numa live anterior o quanto da mesma forma que enxergamos dentro de uma frequência, também ouvimos dentro de uma frequência. Então, nem todos os sons que existem no nosso planeta somos capazes de ouvir, de captar. Então, não são todos eles que estimulam a nossa membrana do tímpano e que vão fazer o nosso cérebro decifrar, tá? Então, começando, para falar de realidade e de ilusão, precisamos ter em mente que até mesmo o som e as cores não existem. Elas existem a partir do momento em que nós codificamos elas e enxergamos elas assim. Então, o gosto, para mexer um pouquinho mais com vocês, uma determinada comida, um determinado alimento, tem gosto? Tenso? Pois é, na verdade ele tem moléculas que são reconhecidas pela nossa língua. E aí sim, nós temos uma conclusão que é o gosto, e é por isso que a minha conclusão às vezes é diferente da sua com relação a um determinado alimento. Então, o que acontece? Nós temos uma
percepção do mundo. E essa percepção, ela é diferente. Então, assim, eu tenho uma, você tem outra, e os animais têm outra, e tem diversas coisas que acontecem à nossa volta que a nossa percepção não alcança. E mais do que isso, ontem, para trazer bastante conteúdo relevante aqui para nossa live, eu acabei assistindo um vídeo de neurociência e um médico estava explicando, e eu achei muito interessante o quanto os nossos sentidos nos enganam. Então, assim, a nossa percepção realmente é falha. Então, ele começou a nos explicar sobre ilusão de ótica. E então, de repente, até aquilo que os nossos olhos estão vendo, e ele mostra vários exemplos com imagens, não é. Puxado, né? Então, veja, nós vivemos num mundo, esse mundo ele é materializado pelas nossas percepções. A minha percepção muitas vezes é diferente da sua. E nesse contexto, cada um de nós criamos um mundo para habitarmos. Tem um filme que é muito interessante, eu acho que é Um Sonho de Liberdade, que no final do filme ele vai passar muito tempo preso, e quando ele sai perguntam para ele assim, como que foi? Ele foi preso injustamente, acho que era esse o contexto. E aí ele vai dizer assim, olha, não foi assim, talvez o que você imaginou, a pessoa da pergunta imaginou. Eu ouvi o tempo todo música. Aí falaram para ele assim, mas como assim você ouviu música? Da onde? Música lá não tem música. Ele falou assim, a música estava aqui. E aí a gente começa a parar para pensar realmente o quanto a nossa percepção do mundo é diferente. A minha, da sua, e assim por diante. E aí acontece a diferença entre as formas de viver. Então, muitas vezes temos uma família num contexto que aparentemente aos nossos olhos é perfeito e outra num contexto conturbado. No entanto, a outra é mais feliz, mais realizada do que a... Vocês conseguem entender o quanto a realidade ela é sutil? Acho que essa é a palavra. Tão sutil quanto a nossa verdadeira essência, tá? Então, seguindo adiante. Já balançamos aqui a estrutura do que é a nossa realidade material. Então, já sabemos que não escutamos tudo, não enxergamos tudo, que às vezes os nossos olhos, os nossos ouvidos, os nossos sentidos nos enganam. E agora a gente vai falar sobre a realidade do nosso eu, tá? Então, na live passada eu toquei um pouquinho nesse assunto, assim, a gente foi de leve, falamos sobre o ego, e hoje eu trouxe para vocês um filósofo chamado Blaise Pascal, um filósofo francês, matemático, filósofo, foi muito importante. Ele fez uma pergunta, ele perguntou assim, quem é o eu? E eu achei muito interessante, não tanto a pergunta, mas a busca dele. Então ele começa a buscar algumas respostas. A primeira resposta, ele vai dizer assim, o eu é a forma? Complicado, porque ao longo da vida, observem como a nossa forma muda, né? Então, envelhecemos, uma hora emagrecemos, uma hora engordamos, pintamos o cabelo, cortamos o cabelo. A forma não pode ser o nosso verdadeiro eu. Então, ok. Então, o eu está na beleza, se não está na forma, automaticamente o eu não está na beleza também. Então, o eu são os pensamentos. Veja, os pensamentos dependem de uma máquina física chamada cérebro. Em algum momento, nossos pensamentos também podem ser prejudicados. Não, o eu não pode ser os pensamentos. E quem aqui já teve alguma convivência com pessoas que tenham Alzheimer, vai perceber que até mesmo as memórias descartam o eu. Então, nem mesmo as nossas memórias podem ser o nosso eu. Então eu tô ficando desesperada. Tudo é ilusão? Meu boleto é ilusão, eu sou ilusão, o mundo é ilusão. Veja, eu acredito que é difícil a gente
compreender a essência das coisas com a nossa mente limitada. Isso é algo que eu falo em todas as lives. Mas se nós pudermos entender quanto somos limitados e finitos. Então tem uma palestra muito fofa do Karnal, do professor Karnal, que ele vai falar assim: qual é a duração de um copo? O copo é real? O copo é real. Qual é a duração do copo? Depende da mão de quem que esse copo vai estar na sua casa. Quem que quebra copo aí na sua casa? É você, suas crianças? Me contem. Então assim, o copo, ele tem uma existência finita. Se você comprar o copo ciente de que ele tem uma existência finita, talvez no momento em que você quebre ele ou alguém quebre, não seja algo que vai te irritar tanto. Então será... Ok, se conseguimos fazer esse exercício com relação ao copo, me parece simples, se bem que às vezes a gente se irrita, né? Quando quebram as coisas dentro da nossa casa, né? Porém, será que conseguimos fazer com relação a nós mesmos? Porque o quanto vivemos apegados à nossa aparência, e aí nos recusamos a envelhecer, a uma circunstância, sabendo que na vida, literalmente tudo é passageiro, o melô do taxista, mas literalmente né? E aí lá estamos nós, apegados a uma circunstância, apegado a uma pessoa, apegado a um trabalho, a um status, e assim vamos de apego em apego, quebrando a cara. Por quê? Porque não conseguimos compreender a finitude das coisas. Então, veja, mais do que compreender o que é real e o que é irreal, eu acho que o importante é termos a mente aberta para perceber que a realidade é muito mais ampla do que podemos captar, que não temos a capacidade de compreender tudo, que às vezes compreendemos de forma distorcida. E acho que a chave da live aqui está em compreender a finitude de absolutamente tudo que está aqui na Terra. Então, assim, tudo que temos é material, tudo que somos é espiritual. E aí vem o nosso mestre, que Deus, toda arrepiada aqui na live, que foi o homem que nos ensinou sobre sermos espirituais, né? Jesus. Então eu vou trazer diversas citações aqui, diversas frases que vão nos situar assim sobre o que é ser espiritual, tá bom? Então vamos avançar. Na live passada eu acho que eu falei com vocês, então a gente nasce com um cérebro, mas a gente nasce sem a mente. O que vai acontecer? Durante o tempo, a nossa mente ela vai se formatar conforme o ambiente em que vivemos, ela vai estar condicionada ao meio, então a nossa mente é uma construção. E na sequência, a nossa mente vai sustentar o nosso ego. E eu até anotei aqui a frase para que vocês percebam. Ego é a identificação com aquilo que não é a ilusão. Então vocês lembram na semana passada que eu falei que nascemos e ganhamos uma sacola imaginária. E naquela sacola colocamos diversas características e achismos e crenças. Então assim, a Suelen é medrosa, porque comparada à irmã, ao irmão, ela era medrosa. Então, medrosa na sacola. A Suelen é esfomeada, porque comparada a alguém, vai esfomeada para a sacola. E a Suelen e às vezes são coisas que não foram nem nós, uma conclusão nossa. É aquela sacola que a gente passa construindo, às vezes 10, 20, 30 anos da vida e depois precisamos desconstruí-la. Vocês lembram disso? Então, pensem assim. O ego, ele é uma sacola falsa. É uma sacola que é sustentada por pensamentos que são, na verdade, ilusórios. Porque, veja, nem nós temos a capacidade de compreendermos a fundo o que de fato somos. Lembram lá no comecinho da live quando eu falei que Blaise Pascal vai perguntar quem é o eu? Não é a forma. Então a Suelen não é gulosa.
A Suelen não é alta, a Suelen não é baixa, isso é finito, né? A Suelen é mãe, agora estou mãe, né? Estou esposa, estou, né? Não sou. Então a gente consegue lidar com isso, porque a partir do momento em que começamos a tomar consciência sobre isso, talvez seja mais fácil administrarmos a nossa vida. Vocês conseguem compreender? Quando a gente fala sobre apego, uma pessoa completamente desapegada, eu imagino que é um nível de evolução assim extraordinário e percebo que eu estou completamente distante desse nível e talvez a maioria de nós, não sei, acredito que sim, tá? Mas estamos trilhando esse caminho. Precisamos começar a engatinhar, né? Nessa rota. E eu acho que o começo de tudo é a ciência, a nossa consciência, né? Então, imaginem assim, ó. Imaginem, vou trazer um texto indiano agora para vocês, que acaba explicando muito sobre a nossa forma de viver, tá? Imaginem um colar de pérolas, com muitas continhas de pérolas. Cada uma dessas pérolas é um ser consciente. Você é uma pérola, eu sou uma pérola, somos todos pérolas desse mesmo colar. Então, um dia amanhecemos colar de pérolas e estamos olhando a nossa forma. Então eu observo, olha como eu brilho. Nossa, mas aqui a minha vizinha também brilha. Olha, aquela outra brilha menos. Olha como eu sou redondinha, aquela ali é meio irregular. E começamos a olhar para fora e nos reconhecemos enquanto pérolas, ok? Aí chega um momento, gastamos uma boa parte da nossa vida olhando para fora. Então, em algum momento achamos que o colar é bonito, em outro momento achamos que somente nós e que todas as outras bolinhas estão com falhas irregulares, em outro momento estamos apenas vendo as nossas falhas. Então, passamos por todas essas fases. E aí chega um momento em que cansamos dessa brincadeira. E aí sentimos a necessidade de fazer algo diferente. E o que fazemos? Olhamos para dentro. E quando olhamos para dentro, via de regra, o primeiro olhar não nos revela muito, porque nós estamos tão acostumados a ver o superficial, a imperfeição no outro, o defeito na gente, comparar. A gente está com o nosso olho tão condicionado em tudo que é finito, que quando olhamos para dentro, não conseguimos perceber que há um fio de acrílico que une todas aquelas pérolas e que inclusive as pérolas, se elas trocam de lugar, se nós vamos deslizando, né, é o mesmo fio que passa dentro de cada uma delas. Até que insistimos, batemos e a porta se abre e tomamos um susto. Há um fio. Essa é a minha essência. E mais do que há um fio, esse fio que existe em mim é o mesmo que existe em você. E aí a gente começa a entender aquela história de todos somos um. Como assim todos somos um? A nossa essência una, a nossa essência indestrutível, a nossa verdade, aquela que a nossa mente ainda não consegue compreender, porque se os nossos sentidos nos enganam, se os nossos sentidos não conseguem compreender o nosso planeta, quem dirá a nossa essência, que é exatamente igual à essência de Deus? Vocês conseguem compreender? Compreender o quanto nós não conseguimos compreender? Puxado, né? Mas o que eu quero dizer com isso? A partir desse raciocínio de que encontramos o nosso fio, esse fio que nos une, esse fio que é exatamente igual para todos nós, que nós compartilhamos da mesma essência, me veio um raciocínio muito, na verdade, profundo, que eu até dividi com uma seguidora no inbox antes de conversar com vocês, porque procurei a respeito, não encontrei, então vi que realmente era algo ainda não, talvez, mencionado, destrinchado. Vamos começar a pensar
nisso. Então, fiz um comparativo com a crucificação. Então, vejam, Jesus vai nos dizer assim: eu venci o mundo. E aí, se nós olharmos com olhos humanos, o que nós vamos enxergar? Um homem que foi dilacerado, torturado, humilhado e no final da vida morreu na cruz. A gente consegue imaginar mais tortura do que isso? E ele nos fala: eu venci o mundo. Vamos adiante. Ele está na cruz, ele está num sofrimento terrível. Veja, com um piscar de olhos, ou menos do que isso, com um pensamento, eu não sei decifrar, ele com certeza poderia descer da cruz. Não poderia? Poderia. E poderia explodir o mundo se quisesse. Porém, ele não vai descer da cruz. Ele fica até o final. Então, além daquela lição maravilhosa que recebemos sobre o perdão, né? Agora nós vamos olhar de uma outra forma para a cruz, tá? Jesus nos educou suas crianças, desde seus apóstolos, seus discípulos até nós, pelo exemplo. Então, ele não desce da cruz. Eu tenho a sensação de que ele queria nos mostrar o que de fato era real. Então, nós temos, em última instância, nós homens, nós temos a capacidade de machucarmos fisicamente os outros. Emocionalmente, temos. Porém, a nossa essência, essa é intocável. E o que ele faz? Ele vai permitir, ele vai aceitar, ele vai permanecer para que os nossos olhos vejam o quanto a nossa mente que julga, que condena, a nossa mente que pune, é capaz de destruir somente a matéria. Nada além da matéria. Então ele volta. E quando ele volta, ficamos todos nós. Como assim? Né? Porque até então os homens tinham convicção de que Jesus era um problema, era um antagonista dos seus interesses, enfim, e precisava morrer. Mas como assim um homem que não pode ser morto? Então veja, a cruz, além de trazer toda aquela mensagem que nós já conhecemos sobre o perdão, sobre a graça, sobre a vinda do Espírito Santo, ela também nos mostra a diferença entre a mente do homem e a mente perfeita. Ela nos mostra com clareza o que é real e o que é irreal. Não podemos, a gente não pôde machucar Jesus. A gente não pôde, porque assim, o homem realmente não mediu esforços para fazer tudo o que fez com relação a ele, né? E ainda assim ele volta intacto. Então, aí começa a despertar, eu acho que cada vez mais em nós, o senso do que é esse fio do colar de pérolas que nos une, que é indestrutível, que é eterno, e a necessidade de mensurarmos o quanto de energia gastamos na vida com coisas finitas e com coisas que sim, dizem respeito a toda a nossa existência, a nossa essência. Então, algumas vezes eu vejo monges budistas, né? Eles acabam tendo uma vida muito simples, totalmente desapegada, assim como diversos outros santos. E eu não sei se já passou pela cabeça de vocês o quanto pode ser difícil, né? Fazer as escolhas que eles fazem. E hoje, enquanto eu me arrumava aqui para a live, eu pensei assim, será que eles olham pra gente e pensam assim, tadinhos, se eles soubessem o quanto o fardo deles é pesado e quanto o meu jugo é suave, né? O quanto nós entendemos o quanto a vida pode ser mais leve, né? Então, muitas vezes os nossos olhos vão nos enganar. Então, esse
é o grande link com a afirmação lá do início, né? Então, o que acreditamos ser uma vida boa? O que é uma vida boa para você? O que é uma vida com êxito? Você tem filhos, então você está criando seus filhos. Qual a motivação dessa criação? Para que ele tenha um bom emprego, para que seja uma pessoa decente, para que sustente a sua família. Mas será que vamos mais além? Será que nos preocupamos em explicar para eles o que é real, o que é irreal, o quanto aqui é uma passagem, o quanto estamos a caminho da volta da nossa casa, o quanto aqui não é a nossa casa, né? Então são detalhes importantes, precisamos duvidar das nossas crenças para que a gente possa aceitar informações tão valiosas que já nos foram deixadas na Bíblia, né? Hoje, se Jesus passasse pela terra e dissesse assim, vem, me segue, o que precisaríamos para segui-lo? O que a gente tem que pôr na nossa mala? Me contem. Precisamos de mala? Onde na Bíblia ele diz assim, arrume as suas coisas e nos dá uma lista de coisas. Não precisamos de mala. Somos livres para segui-lo. Porém, enquanto estamos presos aos nossos apegos, às nossas verdades, às nossas realidades, não encontramos essa liberdade. Então, eu separei aqui um versículo de Lucas, tá? Bem interessante sobre esse tema. No capítulo 9 de Lucas, no versículo 58. E disse-lhe Jesus, as raposas têm covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Veja, a aranha constrói a teia, mas ela não se apega à teia. Nós construímos a nossa teia com pensamentos, desejos, objetivos, enfim, sonhos, e nós nos misturamos à nossa teia. Nós nos apegamos à nossa teia. E aí nós não conseguimos mais nos desvencilhar dela. E aí a nossa vida ganha um foco extremamente imediatista, material, todo o nosso mundo gira em torno da nossa teia. E aí vai vir um versículo muito curioso na sequência que Jesus vai responder assim. Então tem alguém que quer seguir Jesus, ele vai falar que então o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, ele já vai dar aqui o primeiro insight sobre o desapego, a necessidade do desapego, porque o homem não consegue servir a dois mestres. Então, ou bem ele vai pregar o evangelho, ele vai falar sobre o reino, ou bem ele vai cuidar da vida material dele. Duas coisas, naquele momento com Jesus ali, era totalmente inviável, né? E para nós, a gente já vai avançar. Então, assim, na sequência, ele vai dizer assim, Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. E aí, Jesus vai aparecer até um pouco grosseiro, mas Jesus lhe observou, deixa aos mortos o enterrar os seus mortos, porém, tu vai e anuncia o reino de Deus. Bom, parece grosseiro? Num primeiro momento parece. Por quê? Porque não temos uma visão completa da realidade e porque somos apegados. Mas se analisarmos, que diversas vezes Jesus vai nos falar, ele vai linkar a morte com o sono. Então ele vai dizer assim, ele dorme, ele não vai dizer ele morre, né? Então, talvez Jesus esteja querendo nos dizer que a morte não existe. Se a morte não existe, talvez não seja uma questão que deva perturbar tanto a nossa mente. Muito difícil, porque somos extremamente apegados, né? Mas quando ele fala assim, não é grosseria, é a clareza, é a verdade que envolve as coisas que faz ele falar dessa forma, tão simples e tão clara conosco. Na sequência,
ele vai dizer assim: deixa os mortos o enterrar os seus mortos. Por quê? Observem. Porque diversos momentos a Bíblia vai nos deixar claro que antes do nosso despertar, estamos também dormindo. Estamos mortos. Então percebam como o morrer é uma realidade diferente. A realidade dele, que ele nos mostra, é completamente diferente da realidade que enxergamos. Para nós, estamos vivos. E existe a morte. Para ele, a morte física talvez não seja algo tão grande. Jesus tinha emoções. Veja, quando Lázaro morreu, ele sentiu. Ele era homem, né? Ele era Deus, ele era homem. Mas não era da forma que a gente, não foi da forma como a gente sente. Porque ele estava no mundo e ele não era do mundo, e esse é o grande conselho dele para nós, para que estejamos no mundo, mas em diversos momentos precisamos nos lembrar que não somos do mundo, correto? Então, aqui para frente, ele vai nos dizer assim, ó, Senhor, ele vai receber como resposta: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. Parece justo, né? A pessoa quer se despedir. E aí Jesus vai dizer: olha como não é fácil seguir Jesus para criaturas apegadas. Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Podemos olhar para trás? Será que então Jesus está pregando: seja insensível, largue tudo e venha, né? Não. Observem o quanto, a forma como ele compreende o mundo é diferente da nossa. Então, até a doutora Cláudia está aqui, eu me lembro de uma conversa que a gente teve sobre Abraão. E eu sempre pensava muito, e ela também, na questão do pedido de Deus para que Abraão sacrificasse seu filho. Bom, Abraão demorou demais para receber aquele filho, né? Era um filho muito sonhado, era um filho extremamente amado, e em algum momento a fé dele vai ser testada e vai ser pedido a ele que ele leve o filho até o alto da montanha, porque o filho precisa ser o sacrifício. E aí é aquele momento que o Deus do Velho Testamento nos deixa assim imóveis, né? Mas chegando lá, Abraão é extremamente fiel, ele vai levar o filho, e o filho, ele sente, ele sabe o que está acontecendo, e ele se deixa ir também. A gente percebe assim que há uma sintonia. E quando chega o momento, surge a oferenda, o cordeiro, e ele não há necessidade do sacrifício. Então, ok, mas meu Deus, por que Deus nos pediria para sacrificarmos um filho nosso, né? Então veja, depois de muito pensar, eu começo a observar que se não amarmos todos esse fio uno que une a todos nós, acima de todas as coisas, se houver um único apego na Terra maior do que a esse fio, talvez esse apego seja um motivo para uma guerra, para nos machucarmos. Percebam, quando Jesus não deixa que ele se despeça, né? Fala assim: não olhe para trás, me siga, você não precisa se despedir de ninguém. Talvez ele queira que a gente pratique o amor no sentido de que a partir do momento em que nos apegamos, que desejamos, nós vamos esperar algo da pessoa. E aí nós vamos nos magoar. É inevitável, a tristeza nasce do apego. E a partir do momento em que nos entristecemos, sentimos raiva, isso atrapalha o mundo, isso atrapalha nós e não conseguimos atingir o nosso objetivo final. Vocês conseguem perceber? Então vamos falar sobre a diferença do amor e do apego. O que é amar? A
A gente ama quando a gente deseja que o outro seja feliz, perto de nós, longe de nós, de uma forma que aprovamos, de uma forma que talvez não compreendemos, não importa. A gente deseja que o outro seja feliz. Esse é o amor. O que é o desejo, o apego? É quando desejamos que o outro, que transformamos o outro no objeto da nossa felicidade. Precisamos do outro para sermos felizes. Veja, em vários momentos, os nossos relacionamentos podem misturar os dois, o amor e o desejo. Então, quando eu digo assim, eu não vivo sem você, eu te amo, a frase correta é, eu não vivo sem você, eu te desejo. Conseguem perceber? Nós precisamos estar muito atentos à quantidade de amor e de desejo que envolve o nosso relacionamento. Qualquer relacionamento, pais e filhos, relacionamentos amorosos, casais, amizades, não importa, todos eles, nós temos que ter na nossa mente a dose de amor e a dose de desejo. Porque a dose de desejo, se alimentarmos no nosso relacionamento somente com o desejo, nós vamos ter um grave problema, porque o desejo ele não cessa, não é verdade? Então o que nos satisfaz hoje não é suficiente amanhã. E a partir desse momento nós não vivemos o amor. Quem estava comigo na live passada vai lembrar que nós falamos sobre a mente. Filosoficamente falando, a mente pode ser comparada a um espelho. Esse espelho ele pode estar voltado para o alto ou para baixo. Nós precisamos das duas interfaces. Nós precisamos voltar a nossa mente para baixo e para o alto. Para baixo, precisamos voltá-la para baixo todas as vezes em que precisamos resolver questões da nossa sobrevivência. Precisamos conseguir o alimento, precisamos pagar o boleto, precisamos resolver algo relacionado à nossa moradia, ao nosso trabalho. Voltamos a mente para baixo. Quando voltamos a mente para cima, estamos conectados com as virtudes e com os valores elevados. Estamos conectados com a nossa espiritualidade. Estamos enxergando o fio único, indestrutível que liga todos nós, que é a nossa essência. Ok, o que vai impactar na nossa vida dentro desse raciocínio? É a quantidade de tempo que voltamos a nossa mente, para cima ou para baixo, correto? O amor é em Gálatas, se eu não me engano, eu acho que é no capítulo 5 de Gálatas, vai estar especificado o que são as obras da carne e quais são as obras do Espírito. O amor é a obra do Espírito. O amor só acontece quando elevamos o nosso olhar, quando a nossa mente está voltada para as coisas do alto. Quando a nossa mente está voltada para a nossa subsistência, para a nossa necessidade humana, ela está voltada para baixo, não tem problema, em alguns momentos precisamos voltá-la para baixo, faz parte, mas não é nesse momento em que nos conectamos com o amor. Então veja, quando Jesus diz assim, você vem e me segue, não, mas Senhor, eu só preciso enterrar o meu pai e me despedir da minha família. E aí Jesus diz assim, deixe os mortos, o enterrar dos mortos e não olhe para trás. Talvez ele queira que essa pessoa pratique o mais alto nível de amor que existe, que é um amor que raramente é praticado por nós. Veja, Platão nos fala da existência da alma dentro de nós, da alma animal e da alma humana. Então, a alma animal seria a responsável pela nossa subsistência, seria a nossa mente voltada para baixo. Quando um touro, qualquer animal, decide procriar, ele usa a sua alma animal para encontrar a melhor parceira. Então,
Imagine que a inteligência do animal é voltar sempre a sua alma animal para as suas necessidades biológicas. Então, quem necessita, quem se apega, é sempre a nossa biologia. Eu preciso, porque o que a nossa alma precisa? Quem precisa é o corpo, não é verdade? Precisamos disso, daquilo outro, de uma casa melhor, de um carro melhor, de uma vida melhor. É o nosso corpo, não é a nossa alma. Qual é a grande questão? O homem, ele não pode viver apenas de pão. E aí vem mais uma frase de Jesus, que está nos dizendo assim: se você está focado apenas no pão, você é regido por sua alma animal, por aquilo que o Platão chamava de alma animal. Então ele faz uma comparação, até quem está no devocional comigo leu, eu acho que em Provérbios eu coloquei isso. Ele nos compara com uma carruagem. E essa carruagem tem 2 cavalos, guiada por 2 cavalos, e um é a nossa alma animal e o outro a nossa alma humana. A nossa alma animal, digamos que ela é imediatista, ela não tem paciência, ela tem um ímpeto, ela quer resolver rápido, né? E a outra alma, ela é ponderada, ela se conecta com valores elevados. E aí, nós temos que olhar ali de cima e observar quem está vencendo essa batalha. Porque se for a nossa alma animal, nós estamos completamente apegados a tudo que é finito. E em algum momento isso vai gerar um sofrimento muito grande para nós, porque todos nós passaremos por perdas. Então deixa eu pegar aqui alguns comentários. Olha, eu vi aqui, um intervalinho aqui. Então a Débora colocou aqui: como de fato as coisas daqui são passageiras, o reino é eterno. Isso mesmo, tanto que Jesus vai dizer para a pessoa: deixe que os mortos enterrem os seus mortos e você não olhe para trás e venha pregar o reino, porque o reino é a prioridade. Sabe, Su, vejo que pessoas querem até te ver bem, mas não melhores do que ela. Essa é uma máxima que eu também percebo. E isso não é amor, porque o amor nos ensina a amar o próximo como a nós mesmos. Perfeito. Então percebam, de fato, isso acontece muito na nossa vida. Vocês já passaram por isso? De conviverem com alguém que te quer bem, mas de repente acontece algo muito favorável na sua vida e você vê que a pessoa fica incomodada com o seu êxito. Você passou ela em algum aspecto. E aí nós vamos entrar numa esfera muito comum quando vivemos com a nossa mente voltada para baixo, quando somos regidos pela nossa alma animal, né? Nós vamos nos ligar facilmente a tudo que é finito e tudo que é transitório, e nós vamos nos decepcionar muito porque nós vamos estabelecer relacionamentos pelo ego. Então, assim, o ego, que é aquela nossa sacolinha de convicções lá, acredita que precisa de alguém em sua vida que faça tais coisas. Então eu preciso de um relacionamento onde eu sou sustentada, onde eu sou apoiada, onde eu sou nossa lista, né? Esse é um relacionamento baseado no ego. São 2 egos que se ligam. Só que os egos são ilusórios, né? Em algum momento, esse relacionamento vai ser muito mais frágil do que a gente imaginava. E aí, existe a contrapartida. Não é todos os dias que a gente vê relacionamentos assim, né? Mas existem os relacionamentos baseados na alma humana, que é quando nós estamos com a nossa mente voltada para tudo que é superior. E aí nós vamos nos conectar com a outra pessoa, não com base nos interesses do que é finito, nos nossos interesses materiais, nos interesses da nossa mente, do nosso cérebro.
nós vamos nos conectar a essa pessoa sem gerar expectativas. Porque quando nós estamos com a mente voltada para o alto, quando nós fazemos uso da alma humana, na explicação de Platão, basta a intenção. A intenção nos satisfaz. Então, o fato de nós estarmos ali é a nossa alegria. Nós não precisamos receber nada em troca. Não há interesse. E esse é o tipo de relacionamento que nos faz caminhar lado a lado e faz com que um leve o outro de volta para casa. Então, existe um texto belíssimo do Khalil Gibran, no livro O Profeta, em que ele vai falar sobre o amor verdadeiro. E ele vai falar que o amor verdadeiro, ele nos desconstrói. Por quê? Para nos deixar mais leve. Ele pega aquela sacolinha do ego, de tudo que colocamos ali, sou isso, sou aquilo, aquelas 300 máscaras que em algum momento não deixam que o nosso rosto nem alcance o sol, nem sinta a luz do sol, de tanta máscara, de eu sou isso, eu sou aquilo, eu preciso ser aquilo outro. E aí, esse amor, ele vai tirando as máscaras, tirando, e nós vamos ficando mais leves. E ele nos eleva, e nós chegamos no ápice do que eu não vou poder jamais explicar para vocês, que é a volta para casa, é a nossa conexão com a fonte criadora, com Deus, né? Então percebam, conseguimos viver o amor? Difícil, né? Ai. Shakespeare tem uma frase muito boa: o amor sustenta até a beira da desgraça. E é verdade. Quando temos relacionamentos baseados no ego, nós encontramos situações em que qualquer coisa que confronte o nosso ego é motivo para término. Quando o amor se baseia na forma, na beleza, ele não está se baseando no eu, porque a forma é efêmera, né? A forma passa, vamos envelhecer. Se tudo der certo para nós, pelo menos envelhecer nós vamos, né? Se não passarmos por nenhuma doença, por nenhum acidente, enfim, envelhecer vamos e é inevitável que a nossa aparência se vai, né? E os nossos pensamentos e as nossas memórias também podem ir embora, né? Vi um caso muito curioso de um homem, um pai de família, que foi preso por pedofilia, se eu não me engano, nos Estados Unidos. E ele era um homem respeitado e chegou um dado momento em que ele assediou uma sobrinha e foram investigar ele e ele foi preso por pedofilia. E quando ele estava na cadeia, ele pediu que fosse feito um check-up nele, porque ele não sentia há tempos que tinha algo errado com ele. E ao fazer esse check-up, ele descobriu um tumor no cérebro. E esse tumor, ele pressionava uma área do cérebro que tem a ver com o nosso desejo, com o nosso libido. Olha que maluco. E então ele retira esse tumor. E no retirar esse tumor, ele não tem mais essa compulsão, a pedofilia fica no passado. Passa um tempo, ele volta a ter esse desejo, essa coisa que segundo ele era incontrolável, fez exames, novamente ele estava com um tumor. Então, o tumor na mesma área, na mesma região, e que impactava justamente nessa área da vida da pessoa. Então, será que conseguimos perceber o quanto, eu acho que toda live eu falo isso, né? O quanto não estamos aptos a julgar ninguém e o quanto somos pérolas, todas do mesmo colar, e que o mesmo fio passa dentro de nós e que apenas estamos em estágios diferentes e às vezes sim com um maquinário diferente e que sim, o nosso maquinário, e agora eu chamo o nosso corpo, nosso cérebro, nossa mente, como esse maquinário e as nossas emoções, os nossos pensamentos, frutos desse maquinário, podem impactar
nas nossas escolhas. Então, existe o livre-arbítrio? Sim, existe. Porém, existem momentos em que a nossa saúde física não nos permite o livre-arbítrio. Então, vocês percebem o quanto amar vai além disso? Porque eu fico me perguntando, e a esposa desse homem? Porque, de repente, você é casada com uma pessoa de bem. Uma pessoa que, no bairro, frequenta o seu templo, a sua igreja, o seu culto, e é respeitada. E de repente o seu nome tá na mídia e você é esposa de um pedófilo. Meu Deus, né? Quem vai amar um pedófilo? Quem vai ficar casada com um pedófilo? E daí, de repente, a pessoa presa descobre-se que há um tumor assim, assado, que justifica todo esse comportamento, e esse tumor é retirado. Como que fica a situação dessa esposa, né? Então, é muito fácil a gente amar quando o nosso ego é satisfeito. Quando a pessoa te dá condições perfeitas para que o seu ego seja plenamente satisfeito. Aí é fácil, né? Agora, quando as coisas envergam, fica muito mais difícil. Porque nós precisamos trabalhar o desapego e voltar a nossa mente para o alto e encontrar a razão, a essência do amor. Só que ao mesmo tempo em que fazemos isso, nos elevamos, tá? Então, eu quero encerrar a live. Gente, hoje eu me perdi aqui nos assuntos, eu não falei tudo que eu queria falar para vocês, mas enfim, eu preciso terminar só com uma analogia, tá? Imaginem uma escada, uma longa escada. Cada degrau tem a nossa altura, tá? E essa escada, ela está nos levando para o ideal humano, porque a vida, ela tá passando e inevitavelmente ela está nos empurrando para o nosso ideal. Às vezes nós estamos nadando contra a maré, tá? Mas assim, a vida está tentando nos levar para o ideal humano. Ela vai tentar de todas as formas. E ali nós estamos no nosso degrau. E aqui tá o momento de subir para o outro. Então, eu tô aqui com os meus apegos e eu fico distraída. Eu caminho muito devagar, porque eu tô apegada à minha família, eu tô apegada ao meu trabalho, eu tô apegada ao livro que eu preciso escrever para vocês, e eu tô apegada. Então assim, eu fico ali, eu me enrolo. Ao invés de eu andar, eu fico ali nos meus apegos. Aí de repente eu ando um pouquinho, cheguei numa barreira. Encontrei uma barreira. Então é o meu degrau. É a hora de subir. Só que eu não percebo que eu tenho que subir. Nós somos seres inerciais. O quanto nós pudermos ficar estacionados, nós vamos ficar estacionados. E ainda mais se tivermos algo que nos distraia, tá? Aí o que acontece? Às vezes é preciso vir a dor. E aí nós somos como aquele cão preguiçoso de uma história antiga que dizia assim: tinha um senhor numa varanda sentado com o cão dele, e o cão gemia, o cão chorava, o cão reclamava. E uma pessoa falou: tá tudo bem com o seu cão? Daí o senhor respondeu assim, falou: não, tá tudo bem. Ele só deitou aqui em cima de um prego. Oh, meu Deus, mas ele tá deitado num prego? Tá, mas só tá doendo o suficiente para ele gemer. Não doeu o suficiente para ele mudar de lugar. Então, nós seguimos aqui com os nossos apegos. Os nossos apegos nos paralisam, né? E nessa paralisia nós andamos a passos curtos, passos pequenos. Mas em algum momento desse degrau que estamos, esbarramos com algo, porque é a vida nos dizendo assim: olha, Suelen, olha para cima, Suelen, você tem um ideal humano, você tem uma alma humana, você não é uma alma animal. E aí, somente uma alma animal. E aí vem a dor. E a gente diz assim: meu Deus do céu, né? Eu não quero sentir dor. Então, talvez a resposta para evitar a dor seja olhar para cima o quanto antes e se elevar o quanto antes, porque a saída para qualquer problema que você esteja enfrentando na sua vida, a saída nunca será horizontal, nunca. A saída é sempre vertical, tá? Então, olhamos para cima e identificamos que não precisamos ficar batendo de frente com aquela parede, batendo. Há algo para cima e nos elevamos.
E na medida em que nos elevamos, ficamos mais conscientes do quanto tudo que estava para trás talvez não era tão grande assim. Vocês conseguem perceber? Então que a dor não precise sempre ser a nossa motivadora. O quanto antes a gente começar a desenvolver consciência sobre esses pontos, acho que vai ser o nosso grande êxito, tá? Eu me passei tempo demais aqui, deixa eu pegar uns últimos. Olha, Deus cura tudo. Faz muito sentido, não faz, Bárbara? Olhando para cima, né? E a criança abusar, aqui deixa eu pegar uns últimos. Olha, Deus cura tudo. Faz muito sentido, não faz, Bárbara? Olhando para cima.